Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês estão bem? Amados, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração já há um tempo. E eu ministrei ela na segunda-feira, na live. E aí, quando o pastor fez assim: ô filha, você pode ir, porque eles estavam no médico, iam se atrasar, tinham muitas coisas para resolver. Eu fiz assim: eu vou. Aí eu perguntei ao Senhor: o que vai ser, pai? Vai ser a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu ministrei na segunda-feira na live. E hoje a gente vai falar sobre rejeição. Quem nunca foi rejeitado? No vestibular, no concurso, na nota baixa, dentro da família, dentro da igreja, no seu ambiente de trabalho, de você com você mesmo. Às vezes as pessoas se auto-rejeitam. Então hoje o Senhor quer falar conosco sobre rejeição na vida de uma mulher. E dentro da rejeição, queridos, nós tentamos buscar soluções para nos sentirmos melhor. E tem duas formas: ou você busca a sua forma para se contemplar, ou você busca a forma de Deus para você ser sarado. E hoje, nessa noite, a gente vai aprender com a vida de uma mulher o que é ser realmente sarado do karma, da dor da rejeição. E eu fui anotando aqui, antes de eu dizer onde é que está a palavra, o que significa rejeição. Rejeição é o conceito de resistir, recusar, não aceitar. Então, quando uma pessoa é rejeitada, quando um contexto na nossa vida é rejeitado, ele está sendo recusado, ele não está sendo aceito, porque isso está sendo pautado em cima de padrões. As rejeições, elas vêm por causa de padrões. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em nome de Jesus, sentadinhos mesmo, no livro de Gênesis 29. E nós vamos ler do 20 ao 35. Glória a Deus, porque eu sei que todo mundo lê a Bíblia, já sabe do que é que eu vou falar e já sabe da história de antes, onde nós chegamos a partir desse contexto aqui que nós vamos falar. É quando Jacó chega ao poço de Harã, conhece Raquel, mas nós vamos ler do 20 ao 35. Todo mundo já encontrou? Diga aí, glória a Deus. Gênesis 29, a partir do verso 20, diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo que muito a amava. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu coabite com ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um grande banquete. E aconteceu à tarde que tomou, algumas Bíblias têm Leia e outros têm Lia, então eu vou tratar como Lia, tá bom? E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a. E colocou na mão de Jacó, e Jacó coabitou com ela, só que Jacó não sabia que era Lia. E Labão deu sua serva Zilpa por serva de Lia, sua filha. E aconteceu que pela manhã, ao ver que era Lia, pelo que disse Jacó a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Então, cumpra a semana dessa, que então daremos também a outra, pelo serviço que ainda os outros 7 anos servires comigo. Então Jacó fez assim e cumpriu-se a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também Raquel, ou seja, coabitou Raquel com Jacó e também, desculpe, deixa eu voltar aqui. E Labão deu sua serva Bila por sua serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, ou seja, Jacó coabitou com Raquel e amou também a Raquel mais que a Leia e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, que Leia era aborrecida, o Senhor abriu a sua madre, porém Raquel era estéril.
Vamos até o 35. E concebeu Lia e teve um filho, chamou seu nome de Rúben, dizendo: porque o Senhor entendeu minha aflição, pois agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor viu que eu era aborrecida, me deu também este, chamou o nome de Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora dessa vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos tenho lhe dado, por isso chamou ele de Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome de Judá e cessou de ter filhos. Aqui, amados, nós vamos falar da história de uma mulher que sofria um problema de rejeição. Se vocês conhecem a história anteriormente, a Lia já sofria uma rejeição por conta da beleza, da estética. Raquel era belíssima aos olhos de todos, porque tinha um padrão de beleza agradável aos olhos, e tem alguns pregadores dizem que Lia tinha problema de estrabismo, mas a Bíblia diz que ela não tinha brilho nos olhos. Ela não tinha beleza. E isso, quando Lia entendia isso, ela confrontava com a vida da sua irmã. E ela então entendia: todos gostam de Raquel e eu sou a rejeitada. Isso traz um pouco da nossa palavra de hoje, porque Deus escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele quer, para manifestar a glória dEle. Mas Lia tinha um problema sério, porque ela se tornou adulta e ela ainda vivia esse problema de rejeição. E aí eu vou aqui devagarzinho, tá? Eu coloquei: a rejeição começa pela comparação. Às vezes, dentro de casa, pais comparam filho com filho, dizendo: esse é mais inteligente, esse aqui é mais estudioso, esse é mais trabalhador. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque muitas vezes você está falando, mas os seus filhos estão percebendo e você não está entendendo o que está despertando na vida dele, o sentimento da rejeição. Meu pai, ele tinha adoração, literalmente a palavra era adoração, por filho homem. Quando ele se casou a primeira vez com a primeira mulher, ele só tinha menina, Josi. E aí, como ninguém era crente, a mulher dele fez uma promessa louca para uma santa que só vivia de preto. Ela passou 1 ano vestida de preto. E aí ela engravidou de um menino, porque meu pai dizia para ela: você é uma incompetente, você não consegue me dar filhos homens. E o meu desejo é ter filho homem para eu colocar o meu nome nos filhos que eu tiver. E ela teve um filho homem. E naquela época, a mulher também, anos 60, a mulher também já trabalhava. E ela deixava a criança pequena, com todas as mamadeiras prontas na geladeira, para dar para a criança enquanto ela estava trabalhando. Uma dessas mamadeiras estava estragada. A criança tomou, teve um quadro de diarreia e morreu nos braços de meu pai. O filho foi embora. Então, naquele momento, o casamento acabou. Aí veio o casamento do meu pai com a minha mãe. Quem foi a primeira que nasceu? Eu fui rejeitada. Quando os meus irmãos nasceram, meu pai se chamava Aguinaldo. O primeiro filho que nasceu se chamou... Os meus irmãos já são falecidos. O primeiro se chamou Aguinaldo Filho. E meu pai não se contentou, o segundo era Jorge Aguinaldo. Então, ele queria colocar... Ele tinha uma necessidade de passar essa herança para os meus irmãos. E quando eu nasci, meu pai não tinha uma relação de aconchego, de acolhimento comigo. E todo mundo sabe que menina com pai, o pai é o herói, né? Então, eu me sentia rejeitada em relação a isso. Então eu entristeci. Eu sempre fui uma criança calada, eu fui um pouco como Lia, introspectiva. Hoje eu sou mais gaiata, as meninas no coral sabem que eu sou assim. Mas Deus foi me tratando, mas eu era introspectiva porque eu tinha o complexo de rejeição. E isso trouxe para a minha vida num contexto tão amplo, não só de ser rejeitada pelo meu pai por ser filha mulher, mas eu achava que eu não era bonita, eu achava que eu não ia despertar o amor de um homem para se casar comigo. Eu sentia tudo isso, porque eu comparava. E Lia aqui, ela comparava a beleza dela com a da irmã. Provavelmente ela devia pensar assim: nunca que um homem vai querer casar comigo. Só olha para Raquel. E outra coisa que eu anotei aqui: a rejeição, ela envolve padrões pré-estabelecidos.
Queridos, Deus nos ama, como o Josi colocou aqui. Deus nos ama do jeito que a gente é. Na cor que a gente tem, no tamanho que a gente tem, na conta do banco que a gente tem ou que não tem, com a comida que a gente sabe fazer ou não sabe fazer, com o tamanho do pé, se é chinelo, se é sapato fechado. Não importa, Deus nos ama porque Ele vê o nosso coração. Quando ele olhou para Davi, ele disse: eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando aquele coração que me adora, que está se esforçando para me amar, que está se esforçando para andar no caminho. Então Deus, Ele nos ama de forma incondicional e sem acepção. Mas quando a rejeição chega nas nossas vidas, nós estamos com padrões pré-estabelecidos. Para um determinado emprego, precisa ter isso, não é rejeitado. É padrão ou não é? Na igreja, para me dar bem com o irmão, com a irmã tem que ser assim comigo, senão eu vou rejeitar ela, a irmã rejeitada. Ah, porque a irmã não falou comigo, não disse falando, não sei o quê, eu estou sendo rejeitada. Amados, nós precisamos amadurecer. Nós já temos uma idade de ter consciência do evangelho que está na hora de amadurecer. O Senhor, Ele não se agrada de mimimi, porque murmuração. E murmuração, o Senhor me ensinou, é gritar no ouvido de Deus. E naquele momento que ela entende que tinham padrões estabelecidos, ela sofria. Meu pai, fala mais de Raquel. As pessoas na cidade olham mais para Raquel. A Bíblia até mencionou que ela não tinha brilho nos olhos. Provavelmente, quando a Bíblia colocou isso, alguém deve ter falado isso para Lia, dizendo assim: minha filha, você não tem nem brilho nos olhos, olhe para sua irmã, que formosura, que menina maravilhosa, e olha você. Só que todos nós temos valores, todos nós temos dons que o Senhor nos deu, e nós precisamos botar isso para servir ao Senhor, porque a alegria, ela formoseia o rosto, e a tristeza, ela enfeiura o rosto, está lá em Provérbios, e nós precisamos formosear o nosso rosto, porque é para o Senhor. Mas Lia, para entender isso, passou por vários processos. E aí, quando eu anotei aqui também, Lia se sentia rejeitada na família. Porque a Bíblia está dizendo aqui anteriormente que quando Jacó veio descarregado, que enganou a família, enganou o pai, enganou o irmão queria pegar ele e matar. Ele se mandou, e quando ele chegou na terra do parente de Jacó, ele viu Rebeca, e Rebeca, ela estava pastoreando ovelhas. A Bíblia não diz que Lia tinha uma função, e nem disse que Lia estava lá ajudando a irmã. Vão as duas! Não vamos dar essa atribuição para Rebeca, porque ela é a princesinha da família. Você não acha que Lia não estava pensando assim? Por que meu pai mandou Rebeca? Eu sou a mais velha, por que mandou Rebeca e não me mandou também? Eu podia estar aí junto. Então, Rebeca tinha uma função que está sendo reconhecida aqui na Bíblia, e isso fez com que Lia se sentisse rejeitada dentro do próprio lar. Eu quero dizer para você nessa noite que no momento que eu entendi que eu estava sendo rejeitada por meu pai, meu primeiro movimento de aceitação foi me comportar como Lia. Vou fazer de tudo para ele me reconhecer. E vocês vão perceber que essa não é a visão daquele que precisa deixar rejeição hoje aqui no altar para seguir daqui liberto em nome de Jesus. Amém? Lia, deixa eu ver, a rejeição fez de Lia uma pessoa calada, sem expressar seus sentimentos. Lia só começou a se expressar quando casou, mas até esse momento a Bíblia não fala que Lia dizia assim: eu queria ajudar minha irmã a pastorear as ovelhas, eu queria ajudar a fazer alguma coisa, por que ninguém olha para mim? Não tem nenhum comentário de Lia acerca da vida dela, do que ela sentia, de como ela se percebia em relação ao contexto que ela vivia. Queridos, a gente tem que sair daqui nessa noite entendendo, dentro da nossa história de vida, nós vamos ter vários contextos. Contextos familiares, contextos de igreja, contextos profissionais, contextos de amizade, contexto de relacionamento. E nós precisamos saber quem somos nós dentro desse contexto para a gente não ter dúvida que nós não estamos sendo rejeitados. Porque Deus colocou a gente naqueles contextos
para que a gente manifeste a glória dele, para que a gente mostre que a gente é uma pessoa bem resolvida, porque Deus é conosco. Podemos ser rejeitados, perseguidos? Sim, querido. Mas o que é que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ficar como Lia, introspectiva? Eu era uma jovem triste, queridos. Vocês não têm noção. Eu era triste, eu não sorria, não dava risada. E eu era tão introspectiva, vocês vão rir, viu? Que eu conversava com a parede, para não me sentir sozinha. Sério, eu não conseguia brincar com meus irmãos, não porque eu tivesse raiva dos meus irmãos, porque eles tinham brincadeira de menina, às vezes eu me metia nas brincadeiras de menina e trazia para eles para as brincadeiras de menina, mas quando eu entrava no meu mundo, me sentindo rejeitada, eu conversava com a parede, eu dizia assim, você é o meu namorado, nós vamos casar. E eu beijava a parede. Então aquilo para mim era uma compensação para que eu não me sentisse rejeitada. Eu buscava nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, soluções para eu me sentir melhor. Isso não resolveu. Eu continuei me sentindo rejeitada, porque eu me tornei uma adulta e começava a comparar a minha beleza com a beleza dos outros. Eu achava que eu não tinha beleza nenhuma. Realmente eu não tinha beleza nenhuma. Eu tinha cabelo e dente. Isso eu tenho consciência. Muito cabelo e muito dente. Tanto é que eu arranquei 8 dentes para poder ter esses dentinhos melhorzinhos do que estão aqui. Então eu era assim, a dentuça mesmo. Eu me olhava e eu dizia, eu não tenho atrativo. Porque isso vinha de uma história de rejeição. E quando vem de uma história de rejeição, a gente vai agregando outras rejeições e a nossa vida se torna pior. E foi o que aconteceu com Lia aqui. Ela se tornou uma adulta, uma mulher calada, entendendo que para ela não tinha possibilidade, porque quando Jacó chegou, não se interessou por ela, não obedeceu à lei da primogênita se casar primeiro e disse assim, eu quero Raquel. E aí Labão disse assim, tu vai trabalhar 7 anos por ela. E aí ele enganou Jacó, mas Jacó recebeu a consequência dele, porque Jacó também enganou o irmão, ele trouxe essa herança do engano e recebeu o engano também. Casou primeiro com Lia. E anotei mais coisas aqui também. A rejeição pode levar à aceitação de imposições como caminho de compensação. Eu vou ler de novo. Isso aqui o Senhor me deu como uma palavra para a gente meditar. Olha só. A rejeição pode levar a gente a aceitar, olha só, imposições como caminho de compensação. Labão disse, Lia, ó, Jacó está aí, já bebeu todas, é você que vai deitar nos pés dele. Ele não está sabendo, é tu que vai casar. Então ela recebeu aquilo como uma ordem. Ela não estava esperando aquilo, mas ela apostou naquela possibilidade, eu vou obedecer meu pai está mandando, então eu sou a primogênita, eu tenho que casar primeiro. Minha compensação está aqui, eu vou casar com Jacó. Ele ama Raquel, mas quem vai casar com ele sou eu. Isso aqui eu estou conjecturando. Mas claro que nesse momento ela pensou muitas coisas, queridos, e talvez vocês depois, quando forem meditar, outras coisas você pode imaginar com relação a Lia sendo colocada de forma imposta para se casar com um homem que amava outra. Ela pode ter visto, isso aqui pode ser a minha solução, a minha compensação. Eu posso até ser feliz. Eu quero dizer para você nessa noite, na rejeição, muitas coisas são colocadas na nossa vida, impostas na nossa vida, e a gente achar que é uma compensação para a gente se sentir melhor. E Deus está dizendo nessa noite, tenha cuidado para que você não afunde mais naquilo que você ainda precisa resolver com o Senhor. E aí, vamos mais. Mesmo casada, Lia se sentia rejeitada. Porque no momento que ela estava lá casada com Jacó, Jacó foi se queixar para Labão. Mas eu não trabalhei 7 anos por Rebeca? Por que o Senhor fez isso? Me deu Lia. Eu lhe dei porque a lei, meu filho, a primogênita primeiro, eu digo assim, a segundogênita depois. Então, se você quiser a Rebeca, tu vai trabalhar mais 7 anos. E naquele momento, Jacó disse assim, eu trabalho. Será que Lia não sentiu a rejeição aflorar mais dentro dela? Com certeza sim, amados, porque ela estava casada, ela foi imposta para casar com o pai, achou que aquilo podia ser uma compensação, agora ela vê Jacó se posicionando a se sacrificar, trabalhando para Labão mais 7 anos por Raquel. Lia deve ter dito assim, não é possível, nem eu casando com esse homem eu estou conseguindo ser feliz. Então foi aí que Deus, eu achei interessante, que Deus ele é misericordioso.
E tem aqui uma parte interessante. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Quando o Senhor abre a madre de Lia, significa que ela também não conseguia ter filhos. O Senhor abriu a madre de Lia, porém Raquel era estéril. As duas estavam na mesma condição. Só que o Senhor atentou para Lia naquele momento, porque ele tinha a emergência de tratar Lia na sua rejeição. Eu quero dizer nessa noite que se nós temos sentimentos de rejeição do passado ou de momentos atrás na nossa vida, dentro ou fora da igreja, o Senhor está dizendo, eu estou abrindo a sua madre nesta noite para você gerar frutos, frutos de libertação, para que você prossiga em paz em nome de Jesus. Mesmo casada, Lia se sentia rejeitada. E essa rejeição aumentou quando Jacó se casou com sua irmã Raquel. A rejeição conduz o homem a buscar compensações em coisas ou pessoas. Tipo assim, tem pessoas que... Esse povo, isso é coisa de novela, viu? E quando você se sente rejeitado, vai para o shopping. A gastar o que não tem, né? Vou comprar para me compensar. Vou para a geladeira para me compensar. Eu vou para o cabeleireiro para me compensar. Mas o mais difícil é ir para o joelho para se compensar. Porque não adianta você encher seu guarda-roupa de roupa, sua sapateira de sapato, sua despensa de comida, porque aquilo é passageiro. Aí você come, engorda, a roupa não dá mais, você vai ter que comprar tudo de novo. Qual é a compensação que a gente traz no momento que a gente tem uma rejeição? Sabe qual foi a minha compensação? Eu vou estudar e vou mostrar para meu pai que ele vai me amar, porque eu vou ser médica. Eu botei isso na cabeça. Eu vou conquistar meu pai por aquilo que ele idealiza no filho. Os filhos não deram, os filhos homens não deram, tudo rebelde, não quis estudar, eu vou dar. Então eu resolvi estudar. Foi benefício para mim, né? Porque o Senhor fez despertar o dom que Ele me deu, que é o dom do ensinar. Mas, amados, eu estava buscando uma compensação onde tinha um propósito de Deus dentro disso, mas isso não ia me trazer a libertação que eu precisava. Que era entender que eu precisava ser amada pelo meu Pai Celestial, e aí eu ia entender o amor do meu Pai biológico. E depois Deus fez eu entender isso tudo completamente de uma forma linda e plena. Vai ter desfecho para vocês não ficarem curiosos com a minha história. Vocês vão me conhecendo assim, né? Nas ministrações. Lia tentou fazer compensações quando o Senhor abriu a sua madre. O Senhor estava ali dando uma oportunidade de Lia entender o mover de Deus na vida dela. Porque aquele povo conhecia quem era o Senhor. Ninguém estava ali enganado, não, sem saber quem era o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Eles estavam ali conscientes que Deus existia e tinha poder de fazer qualquer coisa. Porque a história toda já mostrava isso, o poder de Deus sobre a vida do seu povo. E aí o Senhor abre a madre de Lia. E ela tem o primeiro filho. E quando tem o primeiro filho, verso 32 diz assim: e concebeu Lia e teve um filho e chamou seu nome de Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Eu preciso ser compensada na minha rejeição. Jacó me amando, eu estou dando um filho para ele, para que ele me ame. Isso não resolveu. E aí ela veio novamente, teve um outro filho. No verso 33 diz assim: e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor viu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou seu nome de Simeão. Mais um filho para trazer compensação no seu coração, e um filho homem, porque isso era importante para o esposo, ter filhos homens, para manter a geração. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, olha, imagine uma gestação, 9 meses. Vamos dizer que ela passou 1 ano, 2 anos,
Mais 1 ano, mais 2 anos de rejeição. E aí ela tem o 3º filho, completa mais 9 meses e diz assim: agora, desta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque eu lhe dei 3 filhos. E colocou o nome dele de Levi. Isso não resolveu o seu problema. Às vezes nós colocamos compensações em coisas ou pessoas, em conquistas ou outras situações, para a gente não se sentir mais rejeitado. E Deus estava ali esperando que ela compreendesse qual era o propósito da madre dela ser aberta. Ela viu que ela teve 3 filhos e Jacó não mudou, continuou amando Raquel. Raquel, minha queridinha, minha fofinha, minha lindinha, meu amor de coração. E Lia ali só estava dando filhos. E Jacó não estava atentando para isso. Ela continuou sendo rejeitada. Ela continuou se sentindo rejeitada. Então ela teve um 4º filho. Esse 4º filho tem aqui no verso 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: desta vez. Porque na outra ela fez assim: agora. E agora ela está dizendo: desta vez eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu filho de Judá e ela cessou de ter filhos. Queridos, quando ela compreende que Deus está lhe dando uma oportunidade para ela botar para fora toda a sua rejeição e entender que é um mover de Deus sobre a vida dela para ela ser liberta, que Jacó, amando ou não, Deus estava agraciando a vida dela, ela não estava sendo rejeitada pelo Senhor e ela podia prosseguir. No 4º filho, depois de 4 anos, ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Queridos e queridas, quando nós temos sentimentos de rejeição guardados no nosso coração, nós queremos até compensar com o silêncio. Eu não quero tocar neste assunto porque isso me entristece. Deus está dizendo nessa noite, é hora de abrir o coração para gerar frutos de libertação. Essa é a noite, e isso é algo que você escolhe, queridos, é algo que você escolhe. Eu não quero mais olhar para o espelho, lembrar daquele tempo, daquela situação, daquela palavra, daquele contexto, daquela briga, daquela frase, daquela situação. Eu não quero lembrar mais. Não é querer lembrar mais. É que nem uma ferida. A ferida vem, ela abre, inflama, você bota remédio, vai secando, casquinha de ferida, cicatriz está lá. Ela vai dizer, ela vai contar a sua história, mas ela não vai doer mais. Ela não vai mover mais você para uma ferida na alma. Rejeição traz ferida na alma. E quando Lia entendeu isso, ela fez assim: ufa, agora não importa mais, porque eu sei que o Senhor me ama e me deu esses filhos, e esses filhos são para a glória de Deus. Ela escolheu porque ela entendeu, ela se permitiu ao Senhor. Mas existe um outro aqui, né, dentro desse contexto. Jacó também se sentia rejeitado. Por que ele enganou o irmão? Ele queria a primogenitura, porque o pai, me lembra aí, pastor, Isaac, pai de Esaú e Jacó. Isaac tinha uma coisinha com Esaú. Tanto é que Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó e começou a celeuma todos os problemas todos dentro de família. Por que Jacó saiu correndo? Porque ele foi rejeitado. E ele buscou compensação em quem? Na beleza de Raquel. Depois ele passa por todo um processo que ele vai ter que lutar com o anjo para voltar, para se compensar com o irmão. Queridos, a nossa rejeição ela só é resolvida com o Senhor. Com o Senhor, mas eu preciso estar disposto, eu preciso estar disposta para que essa rejeição saia da minha vida de forma consciente, porque a história ninguém vai poder mudar, mas a história que eu e você vamos construir nessa noite é responsabilidade minha e sua. Quero continuar sendo rejeitada? Quero continuar sendo rejeitado? Então eu vou continuar no meu mimimi. A madre está aberta, mas eu vou continuar parindo frutos secos. Um outro homem, também da Bíblia, se sentia rejeitado e Jesus chegou juntinho dele. Teve um certo cego que chegou perto de Jesus e pediu para que Jesus curasse ele. E Jesus chegou de junto dele, cuspiu e fez um lodo com a lama e passou nos olhinhos dele. E depois disse assim: vai lá se lavar no tanque de Siloé. No tanque de Siloé? Por que Jesus fez isso? Porque naquele momento Jesus estava querendo dizer para aquele homem: você vai enxergar, mas você vai sair liberto da sua rejeição.
Porque naquele tempo, o cego, quando ele tinha esse problema, primeiro ele recebia uma capa para dizer que ele era cego e não podia trabalhar e vivia de esmola. A outra coisa é que quando as pessoas saudáveis, elegantes, bonitas e tal, que tinha toda a sua vida biológica normal, passava pelo cego, desprezava ele cuspindo. Cego, cuspia. Isso era uma tradição da época. E aí Jesus está dizendo: aonde tem a tua vergonha, eu te dou dupla honra. Jesus naquele momento, ele cuspiu no chão. E o cego deve ter pensado assim: mais um cuspindo. E Jesus cuspiu. Ele ouviu Jesus cuspir. E Jesus fez um lodinho e botou no zoinho dele e disse assim: agora vá para o tanque, meu filho, e se lave. Naquele momento Jesus está dizendo: esse cuspe que durante esse tempo todo foi a sua causa de rejeição, ele é a manifestação da minha glória na sua vida para você ser curado, porque não existe mais rejeição. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, amados? Queridos, hoje é dia de você tomar decisão. E eu vou falar aqui como mãe. Não há mais tempo de se comportar como criança. E eu estou falando aqui para adultos. Não há mais tempo. Sabe por quê? Porque se você ouve essa palavra e semana que vem você chega aqui porque o irmão não deu a paz do Senhor, porque a irmã nem conversou comigo, porque a irmã nem respondeu no WhatsApp. Será que a irmã naquele dia estava bem, não pôde responder no WhatsApp? A gente às vezes julga muito, queridos, mas o outro também tem a sua dor, o outro também tem a sua rejeição. E quando todos nós ouvimos essa palavra e entendemos que a posição nossa é particular, somos um povo sarado, somos um povo avivado e vamos poder acolher aqueles que vão estar precisando de ajuda. Então, nessa noite, Deus trouxe você aqui para dizer para você: tem rejeição aí no seu coração? Eu sou Deus que faz o cuspezinho com a laminha e coloca agora dentro das feridas do seu coração e você vai ser curado. Mas é você quem vai decidir hoje: eu quero deixar no altar a minha rejeição, porque eu quero entrar no processo de libertação. Você não vai sair daqui hoje instantaneamente, está tudo resolvido. Mas quando você dá um passo espiritual, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Elas se fecham porque o Senhor diz: meu servo, minha serva se posicionou. Então agora é hora de eu entrar em ação e bloquear toda a minação do inimigo na mente do meu príncipe, na mente da minha princesa, porque eles declararam que não querem mais sentir essa rejeição. Por isso eu quero convocar você nessa noite. Pode ficar no seu lugar. Convocar você nessa noite para colocar o seu coração diante do Senhor e você dizer: Senhor, essa rejeição que está aqui dentro do meu coração, que eu senti semana passada, no mês passado, no ano passado, há 5 anos atrás, na minha infância, eu não quero mais. Porque quando eu entendi, queridos, que era Jesus, eu disse assim: eu agora entendi que eu sou amada. Eu agora entendi que para Jesus eu sou linda. Eu agora entendi que a profissão que eu escolhi não foi para conquistar o amor do meu pai para eu ser aceita, mas porque tinha um propósito evangelístico para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, que é falar da palavra de Deus em forma de ensinamento. Então, quando a gente compreende isso, a gente vê que rejeição, isso tudo é coisa do inimigo dentro de uma situação para prender a gente em cadeias opressoras e a gente não prossegue. E a gente nem sorri. A gente nem sorri. A gente nem sorri. Queridos, a gente precisa acabar com isso, porque a gente ouve dizendo assim: o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Não é sorrir de forma hipócrita, é você mostrar a formosura, a tranquilidade, a paz no seu coração, transparecendo no seu olhar. Você não precisa abrir os dentes, mas os seus olhos, quando fala de Jesus, ele sorri. Então você tem que mostrar que você é liberto em nome de Jesus. Não deixe a rejeição. Alguém lhe rejeitou? Alguém rejeitou você? Alguém recusou você? Alguém recusou alguma palavra sua? Nessa noite o Senhor está dizendo:
eu lhe recebo do jeito que você é. E eu estou aqui com o lodinho de cuspe e de barro para passar na feridinha do seu coração e você sair daqui no processo de cura em nome de Jesus. E eu queria chamar o pastor para estar orando pelas nossas vidas. E você vai falar com Deus. Deus, é naquela situação que eu me sinto rejeitado, rejeitada, que eu estou apresentando ao Senhor, que hoje eu tomo a decisão de liberar no altar, porque eu quero ser curado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.